Boa noite. Voltei aqui. Eu sou a Daniela do Sustenta o Quê? Caso você não me conheça, eu crio conteúdo sobre sustentabilidade aqui há 4 anos. E hoje a gente vai conversar com a Marcela Rodrigues, do portal A Naturalíssima. E ela vai falar sobre beleza limpa, a gente vai falar sobre o contexto do plástico nos produtos de beleza, enfim, a gente vai dar esse olhar, a gente vai começar a live novamente, porque temos uns probleminhas de conexão. Então nós vamos começar novamente a live. Marcela se apresenta, etc, etc, para a gente ver se melhora. Oi, querida, vamos lá. Voltamos. Você se apresenta novamente para a gente ver se fica melhor essa versão? Acho que está melhor. Para mim tá bem melhor. Tá travando, qualquer coisa nos avisem, né, Dani? É, vamos que vamos. Partimos de onde? Pergunta. Então, Mas, se você puder falar novamente, né, da sua trajetória e o portal, acho que aí fica completo. Com certeza. Oi para todo mundo, principalmente para quem é da rede Senta OK, que não me conhece. Eu sou a Marcela, eu sou jornalista e há 11 anos eu vim para São Paulo, né, lá do interior do Rio, pelo sonho de escrever em revistas, de trabalhar com comportamento, com beleza, com bem-estar. E logo fui trabalhar com bem-estar no Estadão. E quando eu tive esse choque de realidade com o estilo de vida aqui, eu era repórter de beleza, de revistas, de jornal, então imagina, esses recebidinhos que a gente vê hoje, todo mundo recebendo no Instagram, jornalista recebia aos montes. E eu tive esse impacto, assim, no meu estilo de vida aqui, com o meu estilo de vida que eu cresci lá no interior do Rio, que era tudo muito simples, assim. Era um minimalismo não guiado pela sustentabilidade, era de cultura mesmo, né? E eu levei alguns anos até começar a repensar o meu estilo de vida, o impacto das minhas escolhas. E quando eu comecei essas pesquisas informais, curiosas de sustentabilidade, eu me deparei com muita pouca informação que associasse os impactos da indústria da beleza no meio ambiente, na nossa saúde. E foi um momento que eu também estava transicionando e me preocupar mais com autoconhecimento, com bem-estar, com os rituais. Eu já escrevia sobre beleza e bem-estar ao mesmo tempo. E aí eu me apaixonei por conectar esses temas todos. E nessa trajetória, eu fui fazendo muitos cursos para que eu pudesse usar a profissão que eu já tinha de jornalista, de comunicadora, para servir as minhas causas, né? Então, eu fui estudar aromaterapia, depois alimentação consciente, fui para o Mecovila entender como que as pessoas se cuidavam num lugar que a água que você bebe é aquela que você se banhe, que você usa para tudo. Poucos anos atrás eu fiz um programa de design para sustentabilidade, hoje eu estudo Ayurveda. Eu fui costurando um pouquinho de cada conhecimento que pudesse reportar o que expressaria hoje o meu trabalho e também o meu estilo de vida, né? E como lá naquele comecinho como jornalista, eu não tinha espaço para falar dessas descobertas, para compartilhar isso tudo, eu acabei criando uns anos depois, que aí foi em 2014, a plataforma Naturalíssima, que nasceu como um blog e aos poucos eu fui dando o tom que eu queria, que era que fosse uma multiplataforma mesmo de conteúdo de impacto, de educação, para conectar as minhas causas ao meu trabalho, né? E muitas vezes, Dani, eu falei isso um pouco aqui, mas várias vezes eu achei que talvez eu fosse virar professora de yoga, que foi o que eu dei aula há um tempo, fazer uma formação, aromaterapeuta, trabalhar com consultoria de sustentabilidade. Eu flertei com várias outras causas, né? Mas no final das contas, até o momento atual, pode ser que mude um dia, eu sempre senti que o meu papel de comunicadora, de jornalista, podia servir a essa causa, sabe? E aí eu continuo conectando tudo isso. Legal. Eu queria perguntar novamente se vocês estão ouvindo a Marcela bem, porque para mim tá ainda entrecortado, não sei. E aí a gente vai tocando, né? Bom, essa questão, eu quero que você explique primeiro beleza limpa, então. Eu não entendi. No interior, você veio do interior de qual estado? O interior do Rio, sou do interior do Rio, Do Rio. Agora veio o Rio. Barra O Mansa. Rio. É,
É que o meu Meio carioquinha. sotaque é uma coisa meio mineira, porque a minha família é mineira e é interior, aí ninguém nem percebe que eu lá no Rio de Janeiro. Dá uma misturada. Bom, então, eu vou te pedir para a gente explicar o que que é beleza limpa. E aí eu quero fazer um comentário sobre isso, porque quando eu entendi um pouco disso, foi antes de te conhecer e foi por um professor da USP, não era podcast, mas eles têm um canal dentro do portal da Universidade de São Paulo que ele gravava, era para uma rádio, acho que era para a Rádio USP, e aí ele tem um programa lá, o professor Elida Veiga. Então depois eu vou fazer um comentário sobre esse podcast, digamos assim, que é antigo programa de rádio, né? Uhum. Bom, beleza limpa, ele é um termo muito novo, né? Se a gente for pegar o histórico do movimento da beleza natural aqui no Brasil. 10 anos atrás, que foi a época que eu comecei a olhar muito para esse movimento bem devagarinho, e depois me aprofundar, a gente escutava muito sobre beleza natural, beleza verde, beleza vegana, beleza orgânica, não tinha esse nome de beleza limpa. E a beleza limpa, que lá fora é chamada de clean beauty, é um termo que nasceu muito como prática de mercado, porque nessa trajetória toda, de um lado, a gente tinha as marcas naturais, né? Por categoria, segundo as certificadoras, tem que ser uma fórmula com 95% de ingredientes naturais, proibido um monte de ativos sintéticos, não necessariamente são tóxicos, então é bem restrito. E do outro lado, as convencionais cheias dos proibidões para nós que praticamos consumo consciente. E muitas marcas estavam nascendo nesse meio termo com uma grande quantidade de ingredientes naturais, mas não a ponto de conseguir uma certificação, e ao mesmo tempo elas usavam sintéticos que eram do bem, porque hoje em dia a tecnologia já permite isso, e elas eram marcas conscientes porque se preocupam com a cadeia, então elas, não, elas ficavam ali no meio termo. E essas marcas passaram a ser chamadas de beleza limpa, né? Virou o clean. Ah, não é natural, mas é limpa. E com o passar do tempo, clean beauty, clean e limpo acabou se tornando uma categoria, como natural, orgânico, mas ainda assim também ganhou uma proporção de movimento. Então, quando a gente fala de beleza limpa, e não de cosmético limpo, a gente consegue contemplar uma marca que é responsável, que é ética, que é natural, que é orgânica, como se pegasse um pouco de tudo, sabe? É uma coisa que não tem muito uma verdade absoluta, né? Uma definição. Foi crescendo junto com o movimento. E eu até, você foi falando, eu peguei o Um meu desodorante? balmezinho, que é de uma marca que representa tudo isso que você falou. Porque ela é uma pequena produtora, né, que eu conheci também em algum desses eventos, não lembro se foi no Slow, em algum desses eventos, e ela representa tudo isso. E quando ela faz as fórmulas, ela faz um blend muito personalizado. Eu fiquei apaixonada pelo trabalho dela. E ela não tem certificação. Eu até a convidei para participar daquela semana Lixo Zero uma vez, e ela contou as dificuldades, né, de um pequeno produtor ter essas certificações. E quando ela faz, ela fala para mim, olha, Dani, por exemplo, um hidratante ou um sérum para o rosto, né? E aí ela fala, o carregador sintético é tanto, o carregador orgânico é tanto. Então, ela também trabalha, e aí, por uma questão de custo mesmo, às vezes eu preciso comprar esse carregador sintético, que é um percentual da fórmula, e que eu estou Uhum. muito feliz, na verdade, de usar os produtos. Eu queria o outro, mas ainda não consigo, né? Com Uhum. essa recorrência, né? Eu prefiro ter recorrência nos produtos que eu uso dela do que comprar um produto só por semestre, por conta do valor e tal. E de poder também comprar dela, sabe? Assim, eu presenteio a minha Sim. família. Então, eu acho que quando a gente faz essa escolha, tem tanta coisa envolvida, né? Eu acho que a gente podia Uhum. até falar um pouquinho.
dessa diferença desses mais conhecidos. Então, eu, por exemplo, agora eu vou falar que eu uso produtos desse movimento, porque ele engloba Aham. esse pequeno, né, esse pequeno produtor que O não consumo consegue se local, certificar, né? que é Sim. tudo Que tem, local, ela escolhe e o mais os olhos interessante locais. dessa categoria é que é uma categoria que às vezes escolhe não ter a certificação. Então, você chega num ponto importante, vou até fazer um parênteses antes da sua pergunta, que é um ponto importante que beleza limpa, beleza orgânica, beleza natural, esse movimento todo, não é sinônimo de produto. É um movimento. Então, como todo Uhum, movimento, e a uhum, gente consome, né, existimos, logo consumimos, também vai ter a área do consumo, a parte dos produtos. Mas também vai ter a parte das nossas próprias atitudes, das atitudes das marcas. E a atitude da beleza limpa, a atitude de sustentabilidade na beleza limpa, às vezes vai partir disso, né? Vai partir de questionar, de procurar uma marca que é local. Fala-se tanto da localização na alimentação e esquece de falar que a beleza também pode ser local. E aí entra esse grande valor das marcas pequenas e artesanais, que muitas vezes escolhem ser pequenas e não ter certificação, porque o artesanal ele é um saber ancestral, ele está ligado a esse fazer manual, que tem tudo a ver com autonomia, e é um alicerce, né, de regeneração, de sustentabilidade, e que muitas vezes é uma categoria que fica como fala, ela fica invisível, né? Porque a mídia vai todo mundo falar quais são as categorias da beleza limpa. Vegana, orgânica, natural, clean. E artesanal? Ninguém uhum. lembra da artesanal como se ela ficasse marginalizada, porque a regulamentação hoje da Anvisa não tem uma lei que contemple essas características todas. Para ela crescer e ser uma Anvisa, ela tem que deixar de ser manual artesanal, muitas vezes. E às vezes ela quer isso, para preservar esse cuidado, essa escala pequenininha. Não é porque ela não cresceu, ela não quer às vezes, né? E aí eu acho que a diferença do pequeno para o grande é que os dois têm esse valor, né? Uma marca que é enorme e que é limpa, ela consegue chegar em regiões que não chegam. E a gente está aqui no Rio, no eixo Rio, São Paulo, talvez BH, né? Muitas pessoas que me seguem, mas às vezes cidades, estados maiores que não está nesse eixo, não recebe esse tipo de marca. Então, essas marcas grandes conseguem chegar nesses cantinhos, porque elas escalam, e até educar. Mas as pequenas têm esse valor também pelo consumo local, né? Que é tão importante quando a gente quer ser um consumidor consciente. E como eu gosto muito da parte holística, o artesanal tem esse cuidado da mão, da energia, dos óleos essenciais. Eu não sei É lindo. explicar, eu sempre falo isso, as pessoas precisam experimentar para sentir isso. Porque, por exemplo, a Alepo, quando eu a Sim, conheci, eu falei, por que esse nome? melhor E ela nome. me contou a história da saboaria artesanal nessa cidade, na Itália. E aí ela contou a história, vem tudo isso, né? E conectou com a marca. Eu fiquei tão apaixonada, porque tem uma história, a família, daí essa questão artesanal. Eu sinto muito essa energia gostosa quando ela me manda, como ela acerta, sabe? No blend, no aroma, Uhum. e na textura, e a gente vai conversando. Então, assim, eu tenho uns stories aqui de marcas que eu já testei, são todas pequenas. E quando você fala disso, de ser um movimento, eu lembrei da história da Fefa Pimenta, foi o primeiro shampoo sólido que eu experimentei, que é incrível também. E eu só troquei porque ela vinha do Rio e essa vem de São Paulo, sabe? Então era mais próximo. Mas assim, é uma outra marca também lindíssima, que foi um Uhum. dos melhores atendimentos que eu já tive de orientação. Sim. Era a primeira vez que eu ia fazer essa transição para o shampoo sólido. Eles foram super cuidadosos, me orientaram qual era o melhor para o meu cabelo. E eles passaram por um perrengue agora, por questões da Anvisa, né, de normativas, enfim. Então, assim, é um setor que a gente precisa muito apoiar, porque quando vem um movimento, provavelmente eles estão se unindo para fazer esse movimento de mudança da legislação. O IDEC pode apoiar, tem várias organizações que eu
que eu sempre falo aqui, que podem apoiar nessa mudança de legislação, isso é urgente, né? A gente está falando de um país que tem tanto problema social, as pessoas estão empreendendo por necessidade, isso é um ramo tão bem-vindo para as pessoas empreenderem, né? Está ligado ao empreendedorismo feminino, acho que lembra que a gente consegue fazer as coisas que a gente usa, né? Eu sou muito entusiasta do Faça Você Mesmo, foi um dos primeiros pilares que eu trouxe para minha rotina. Hoje em dia eu faço pouquíssimas coisas, mas a grande sacada do fazer é a gente saber fazer e aí ter o poder de escolha. Ah, hoje eu quero fazer o meu desodorante, amanhã eu quero comprar o meu desodorante. Quem manda sou eu, não o sistema. Esse que é o pá, né? A cerejinha do bolo, acho que desconstruir essa relação com beleza também. E ainda na questão dos artesanais, é muito isso, assim, eu como alguém que também tem uma página no Instagram, que faz publicidade, que cede o meu espaço, a minha voz, às vezes, para comunicar a marca, muitas vezes eu escolho marcas grandes para traduzir, às vezes, uma tendência, uma pauta, um assunto que eu estou trazendo. Mas eu sempre tento lembrar, procurem marcas locais, porque as locais, às vezes eu não vou saber quais são as mais legais, ou tem lá no interior do Belo Horizonte, no interior do Acre. A gente precisa exercer esse processo de olhar em volta também, e não depender só Isso. da dica. Eu sou uma boa pessoa para dar dica das coisas macro, né? Que eu sei que vai chegar em todos os lugares. E aí, quando falam, você não falou das pequenas, aí eu falo, olha qual é a pequena que está na sua cidade. Eu não sei qual é a sua cidade, a dela, a da outra. Então, é exercer esse olhar, né? É. E aí a gente fica na torcida para voltarem às feiras, né? Porque essas feiras é onde a gente conhecia esse pequeno local vizinho, conversava com esse pequeno produtor aí, né? Artesanal, e a gente conhecia essas histórias e podia experimentar. E foi assim que eu também fiz essa transição. Foi muito legal nisso, de conhecer, conversar, testar. Eu conheci a outra que eu era apaixonada e agora ela está dando cursos para empreendedoras, é a Thier Aroma Atelier. Apaixonada por Que ela, assim, os melhores máximo, gosto muito shampoos da dela vida. também. E ela Máximo. parou de vender durante, né, no ano passado. Ela também teve uma bebezinho, um novo bebê e tal. E ela tá dando cursos, né? Tem a Que Fabi bom essa Florinda, que eu notícia fiz o curso. dela. Eu fiz o curso da Fabi Florinda também, o ano passado, e aí eu entendi muita coisa. Ela também tem um conteúdo lindo, uma página, um monte de informação para quem quer fazer. E aí eu arrisquei, errei algumas vezes, acertei outras. E eu estou muito nesse movimento que você falou, né? Quando, o fazer, ele nos faz dar valor a isso, né? A quem faz. Porque quando você faz, você vê, você tem que procurar isso, procurar aquilo, medir, né? Vai ter o trabalho de fazer, lavar as coisas, não sei o quê, onde eu coloco, como armazeno. Então, esse fazer nos traz um pouco de valorizar, né? O fato da gente precisa valorizar quem faz. Porque não é colocar, sabe, um monte de máquina, né? E apertar uns botões, comprar um monte de coisas sintéticas. E aí acho que a gente entra um pouco no conceito também, e por que a gente está te trazendo, por que eu te convidei no Júlio Sem Plástico? O que essas grandes colocam nessas máquinas e que esse pequeno artesão tá dando outras possibilidades para gente. Uhum. Então, vamos falar um pouquinho do plástico que a gente não vê, que a gente Claro. vê o da embalagem e a gente não vê o que está dentro, né? Sim. Só um parênteses também. Essa coisa do sintético, a gente precisa construir um pouco, porque a tecnologia, a inovação já tem permitido que marcas maiores, e aí não as pequenas ainda, consigam sintetizar algumas substâncias que às vezes seriam tiradas da natureza, e para ser escalada não teria como ser sustentável, né? Pela questão da manipulação do solo, de toda a cadeia. Então, assim, tem alguns sintéticos que até as certificadoras dos naturais, orgânicos, elas estão permitindo como conservantes, que é um item extremamente importante para um produto que a gente vai comprar, que às vezes não é artesanal, né, pela segurança do produto. Então, o sintético é aquilo, né? Por isso que é importante pesquisar.
a origem das coisas. Tá, é sintético, é do bem ou não é? É natural, mas é sustentável ou não é? É vegana. Tá, mas é só vegana ou também é ecológico? É sempre questionar um pouco essas categorias, né? E aí perdi o raciocínio. Você falou Aí tem, da. já que você falou dos ingredientes, tem aquele site, né, que agora tem um aplicativo também, que eu tenho aqui Link.com.br. para pesquisa dos ingredientes. Só que eu Ah, não lembro, são 3 letras. tem o EWG, que é o site que foi a EWG. referência para muita gente, que foi a minha durante muito tempo e ainda é quando eu vou pesquisar. Mas além Uhum. de ele ser um site gringo, ele às vezes não É. contempla a realidade que a gente tem aqui. E o que muita gente foi percebendo é que, embora ele seja muito didático, você coloca lá um produto, ele já dá nota, às vezes as pesquisas são antigas. E tem muita coisa sendo revisitada. Até coisas que seriam boas agora estão virando suspeitas, e vice-versa, vice-versa. Mas é um caminho importante ainda para pesquisar o básico. 2 anos atrás, eu comecei a desenvolver com duas colegas que também são da área de design e sustentabilidade, que foi fazendo curso, a limp.com.você, que é a primeira plataforma do Brasil para pesquisar as substâncias nos cosméticos. É limp, com 2 P's de pato.com.você. Depois eu faço aqui. E a nossa preocupação com a Limp, né, era, claro, se inspirar nos sites gringos, para que a gente pudesse trazer alguma coisa traduzida e baseada na realidade daqui, mas que, ao mesmo tempo, não tivesse essa falha, às vezes, de ser injusto, de dar uma nota, uma coisa pré-estabelecida. E a gente encontrou muita dificuldade, porque aqui no Brasil é tudo mais complexo. Mas a Limp existe, dá para você pegar, tem polietileno no meu rótulo, aí você digita lá na Limp, vem informações bem básicas, mas que a gente leu trilhões de artigos para chegar naquelas informações básicas e neutras. Não é opinião minha, da Amanda, nem da Priscila. E é uma coisa legal que eu indico, né? Sou suspeita por indicar, mas que facilita bastante. Tá, então ele é um site ou é um aplicativo? É uma web app, você não precisa baixar como aplicativo, tem uma versão responsiva para o celular, você pode criar um íconezinho, mas é uma web app, você pode acessar pelo computador, como quiser. Aí você joga a substância e aí vem informações sobre impacto ambiental, saúde humana, se tem potencial alergênico ou não. O que mais? Basicamente, e aí embaixo vem alguns artigos científicos também. E Bem chama, didáticos, repete, assim. Mal, não. Limp, L de lata e de igreja, 2 P's de pato.com.você. Desculpa, VC. V de vela. VC. Que nem a plataforma da Ian, né? limp.com.vc, que nem a Ian estava aí, aí com a Eu gente também. vi. Legal. E É com foi P um processo mudo? bem árduo, assim, com P mudo, 2 P's de pato. Isso, Bianca pôs aí pra gente. Obrigada. Bom, então vamos falar dos que a gente já descobriu, né? Mais comumente colocados aí nas fórmulas. E eu tinha falado do professor Eli da Veiga, que tem um artigo antigo, acho que 2018, que ele falou, ele fez esse alerta que chegou até mim e eu comecei a falar isso sem parar aqui no Sustenta o Quê? Que é a inclusão dessas substâncias, né, parabenos, né, todos esses derivados de petróleo, não só, né, em cosmético, mas em outros produtos também, e produtos que a gente tem contato constante com a pele, que é um órgão que vai absorver isso. Então é como se a gente estivesse comendo plástico, que hoje muita gente está comendo, né? A gente bebe água, a gente está comendo plástico, muita gente que come A peixe gente está come comendo batom. também. A gente come batom, né, o tempo todo, que fica na boca. Então, ele começou a falar, assim, eu conheci eu tomei ciência disso com ele, fiquei assustadíssima, fiz um monte de posts e tal, comecei a falar para todo mundo, e foi quando eu comecei a buscar, né, e eu acho que também tem um outro movimento que é o free from, né, livre de, que são esses livre destas substâncias, né? A gente já consegue, por exemplo, eu encontrei esmaltes quando eu conseguia ler o rótulo do esmalte, que agora eu não consigo mais, né? Nem com lupa.
Mas eu encontrei até no rótulo do esmalte escrito assim, free from, livre de tal coisa. Aí tinha essas Uhum. substâncias que eles não incluíam na fórmula. Então é uma coisa mais, Uhum. talvez, acessível para quem está querendo entender e procurar Uhum. produtos sem essas substâncias, né? Uhum. É, porque já tem, são bilhares de substâncias disponíveis para a indústria formular cosméticos. Já tem, sei lá, umas 2.000 sendo proibidas pelo mundo. Dessas proibidas, tem umas cento e poucas ainda permitidas aqui pela Anvisa, com o argumento da proporção, né, da proporção da substância, e que muitas marcas e médicos e um movimento que vem acusando, às vezes, até o Clean Beauty de ser anti-ciência, o que é uma mentira, porque a gente se baseia em ciência, né, para entender o impacto ambiental na saúde humana também, e apega nessa questão, às vezes, muito simplista dos ingredientes. Ah, tem uma meia dúzia aí de ingredientes que a gente sabe que não pode conter nos produtos, né? E aí muitas marcas, às vezes, se valem disso para às vezes, mascarar outros impactos ambientais. Aí a gente entra no greenwashing. Mas, de maneira geral, Hum, tem os clássicos já que são suspeitos. Eu prefiro não chamar de tóxicos, definitivamente, para dar esse benefício da dúvida, da proporção, da ciência mudar o tempo inteiro. Então, tem um grupo, se eu não me engano, é o 2 ou 4, ou 2, de parabenos, não são todos parabenos, mas tem um grupo de parabenos que, por exemplo, atua como disruptor endócrino, alterando os nossos sim. hormônios. E também pode ser bioacumulativo nas águas. Aí tem os derivados de petróleo. Tem uma galera médica até que defende os óleos minerais, as parafinas, porque não faria mal à saúde. E, de fato, uma das evidências que ainda está muito na berlinda é o impacto do petrolato na saúde humana. Tem pesquisa que defende, tem pesquisa que acusa. Mas, assim, por si só, a extração do petróleo já é nociva para o meio ambiente. Quando escorre pela água, vai ser nocivo para as nossas águas. Então, não é só sobre saúde. E aí, muitas vezes, quando as pessoas vão criticar o movimento feminista, a beleza natural e tudo, elas só estão pensando nas coisas da saúde humana. E aí a gente precisa considerar a sustentabilidade também, né? Microplástico, periclosão, etc. Eu acho muito questionável isso, porque como é que pode fazer mal para a natureza, comprovadamente, e não fazer mal para a gente? Eu acho que é uma questão da gente Exato. ainda não ter a quantidade de pesquisas e não conseguir isolar os efeitos de algumas coisas sobre a nossa saúde. Porque, assim, a explosão Ah, disso, é. né, é recente, né, é relativamente, sei lá, de 100 anos para cá que a gente colocou plástico em tudo, na vida, né? Uhum. Então, é por isso que a gente não sabe ainda, a gente não isola o efeito. Eu não consigo isolar o efeito de um creme, sendo que eu uso 3 cremes, shampoo, roupa com Exato. plástico, tudo com plástico, como eu Tem vou isso, tem o isolar, né? excesso. Porque às vezes essas pesquisas e essas opiniões todas, elas não consideram que a gente usa produtos em excesso, né? Então, é aquela história, um pouquinho de veneno aqui analisado hoje, talvez não vai fazer mal. Mas em 10 anos, se uma substância já é suspeita de algo, ainda que tenha pesquisa que a defenda, eu não quero esperar 10 anos como cobaia e continuar usando, sendo que já existem outras coisas mais limpas e sustentáveis. É o caso das microesferas de plástico, dos microplásticos, dos plastificantes. Qual é uma ideia, assim, é falta de inteligência, fazer um esfoliante com microesferas de plástico, se a gente tem sementes que podem ser reutilizadas em alimentícia, a gente tem na natureza. Ou faz até o borro de café em casa, sabe? Eu Tem faço substituições que são complexas mesmo. E aí a gente precisa de inovação e tecnologia, tipo cosméticos que vão mexer com linhas finas e manchas. Mas pequenas coisas dos cuidados pessoais da higiene são muito facilmente resolvidas. E com segurança. é, Tem um negócio que eu queria aproveitar e falar, que é assim, tem alguns homens que entraram aqui na live, até uns que eu conheço, e os produtos para barba, né, também tem, viu, gente? Tudo isso.
Então, assim, mesmo que para vocês o efeito seja mais retardado, porque vocês têm menos gordura, né, na composição corporal, isso também atinge vocês enfim, atingindo a gente já atinge vocês também, né? Porque a gente Com está, certeza. digamos, né? Assim, A gente tem que pensar que enfim, a gente é um atinge, sistema. parece, sabe uma coisa que eu sentia? Que falar de beleza e sustentabilidade, beleza natural, às vezes tinha uns olhares como se fosse uma coisa fútil, né? Porque como que a gente vai falar de beleza perto de alguém que está falando de alimentação consciente, de bioconstrução, e eu transitava por essa galera que falava, tipo, ecologia profunda e tudo, amigos. Só que a questão é, a pessoa menos vaidosa do mundo, aquela que vai usar uma pasta de dente e um shampoo e um desodorante, por um homem desencanado, ela pode ter um impacto na saúde ou no meio ambiente, justamente porque durante esse tempo inteiro não se discutia sobre o impacto da indústria da beleza, né? Então é um assunto que é muito falado mesmo. Todo mundo usa alguma coisa, né? É. E eu quero lembrar também um documentário que mostra, a gente falou de pesquisas, que ainda não tem pesquisa, que isso é questionável. Aí a gente falou que a nossa opinião sobre isso. Mas esse documentário, Beleza Tóxica, eu não lembro se era graduanda, mas ela era universitária, né? E ela fez como trabalho de pesquisa exatamente esse teste. Então, ela fez o uso de vários produtos, que era a média do que as mulheres usam todos os dias, eram 10, 11 produtos de uso diário, com muita maquiagem e tal, Uhum. e ela fez os exames que poderiam demonstrar essa toxicidade no corpo, etc. Então é muito interessante e aí esse documentário traz à tona questões seríssimas, né, de empresa que não coloca que o produto Né? pode causar câncer, que é a Johnson, no caso o documentário mostra uma ação que nem era assim milionária, enfim, o problema não era nem o dinheiro que a ação estava pedindo, mas a quantidade de mulheres com câncer, né, no ovário por conta do uso do talco e que tem uma substância ali que pode causar câncer e todas essas mulheres, algumas morreram durante o processo. Então, assim, eu não quero esperar e também, sabe, eu não quero É esperar. isso, Eu a acho gente que não precisa de esperar. né? A gente tem caminhos. E dentro desses caminhos, eu queria comentar um pouquinho que uma coisa que todo mundo fala também, Má, que é assim, ai, mas esses produtos sustentáveis, digamos assim, são só para quem tem grana, né? E a gente já até falou um pouco aí do que a gente pode fazer em casa com coisa bem barata, né? Eu mesma o ano passado, ano retrasado, enfim, quando eu comecei esse movimento, eu estava muito sem grana, eu fazia tudo em casa. E eu fazia com o que eu podia comprar. Então, era óleo de coco, eu comprei numa loja aí na internet 2 litros de óleo de uva, demorou 3 anos para eu gastar. Eu fiz muito produto em casa a um custo baixo, me dava trabalho, lógico, né? Que é o custo-benefício era esse, né? Eu gastava menos, mas eu tinha um trabalho ali. E eu testei muita coisa, assim. Então, eu acho que tem essa possibilidade. Não sei como você vê, né? Quem trabalha muito e não tem tempo, aí vai ser mais difícil ter, né? Acho que o caminho do acesso é esse ver se a vizinha está fazendo, né? Descobrir qual vizinha que está E acho que fazendo, no caso. parar para pensar também na comparação, né? Realmente, o produto orgânico, Boa. natural, principalmente o natural com inovação, tem um preço maior? Independente da comparação, tem. Mas muita gente compara. E aí eu vou dar um exemplo dos parabenos, né? Parabenos são um grupo de conservantes que é amplamente usado pela indústria da beleza, porque ele realmente funciona, ou seja, ele tem eficácia, mas ele é baratinho. Mas olha só esses frutos todos que a gente tem por ele ser baratinho, né? Então, entra essa questão. Enquanto produtos e marcas que estão sendo certificadas, estão se preocupando com cada etapa da cadeia, isso tudo também tem preço. Então, a gente precisa questionar um pouco essa questão do preço, não é tão simples assim. E, por outro lado, encontrar caminhos. Por si só, a indústria da beleza natural e limpa,
e aí já inclui a vegana, a orgânica e tudo mais, ela já é multifuncional por si só. Então, eu tenho aqui um gloss, posso usar na boca e posso passar no olho, posso usar de iluminador. Eu tenho um sabonete, um shampoo sólido. Esses dias eu usei de sabonete, porque eu esqueci de levar para o box do meu banheiro. É usar um pouco essa história de que não é sinônimo de produto, é uma atitude. E, claro, olhar para as empresas locais, por elas serem pequenas, elas vão querer talvez um pouco menor, né? Mas sempre ter um cuidado de sair, às vezes, acusando, é caro, beleza elitista. Calma. Tem muitos caminhos, né, que a gente pode seguir. O importante é a gente lembrar que tem caminhos e não deixar para depois. É, esse caro para mim é muito relativo, porque quando eu olho, eu faço planilha de custo, que eu trabalho em banco, né? E eu coloco todos os centavos que eu Não gasto ali. sabia. E eu Nossa. gasto muito menos, né? Eu gasto, sei lá, eu compro por exemplo, o shampoo sólido, eu comprei todo o estoque da Thier, porque ela ia parar, e eu tenho shampoo para mais de 2 anos Uhum. aqui. Eu paguei Uau. R$ 18, né? Aí eu tenho lá um shampoo sólido, R$ 18, para mim dura 3, 4 meses, Uhum. e eu revezo, eu não lavo toda vez com o shampoo sólido, eu revezo com água com bicarbonato, agora eu ponho um pouquinho de gotinha de óleo de hortelã para dar uma refrescada, assim, Perfeito. quando tá meio oleoso o cabelo. Então, assim, eu acho que a gente É precisa autonomia, testar. né? Testar para descobrir. Quando a Karen, minha amiga aqui dos movimentos Zero Waste, né? Quando ela falou que podia lavar o cabelo com bicarbonato e água, cara, eu falei, oi? Vou ficar com cheiro de cachorro molhado e não sei o quê. Aí eu falei, bom, mas o quilo do bicarbonato é menos de R$ 2, era 1,50. Não vai me custar quase nada testar. Cara, eu testei e continuo, né? Usando, só que Aham. revezando para não ressecar e tal. Então tem muita coisa. Eu acho que receita, vamos deixar essa receitinha para já já, mas para o rosto deve ser mais difícil. Eu uso o É. café, eu uso muito a borra de café como esfoliante do corpo, mas eu também uso com cuidado para não se machucar. E uso no rosto misturada com açúcar e um olhinho algum óleo, óleo de lavanda, um óleo essencial, só para dar uma E ajuda ali. E fica assim, eu tenho usado isso faz 3 anos, acho. Não sei se acho era que isso que tudo funciona e a gente precisa começar a testar mais as coisas também, sabe? Às vezes ali no final de semana, vou testar isso, vou testar aquilo. Eu é, lembro que muitos anos atrás, quando eu estava bem começando, não estudava, ainda estava bem na curiosidade, eu fiz um teste de várias semanas lavando com chá e bicarbonato. Eram essas duas chá é coisas que eu bom. usava. Chá, porque o Vou chá ele fazer dá o chá brilho no cabelo. verde. E isso funciona, perfeito. Ou cravo para o cabelo escuro, camomila para o claro. E na minha rotina aqui em São Paulo, né, na época eu ainda frequentava academia, ou seja, e corria, eu transpirava mais. Eu comecei a perceber que não estava funcionando para mim. E aí eu peguei e fui para as opções sólidas que estavam surgindo na época. Mas quando eu fui para a Ecovila, que eu te falei, entender lá, fazer uma pesquisa de como eu cuidava, todo mundo estava usando, estava fazendo uma experiência com bicarbonato também. Então, eu acho que é muito experimentar para ver o que funciona para gente. Sempre funcionou muito bem eu fazer desodorante com óleo de coco. Ah, para Sempre. mim não. Agora, na pandemia, eu não tenho nem usado quase nada. Inclusive, é uma ótima época a gente mais em casa para fazer essas transições. Então, meio que percebendo, né? Fazendo assim que funciona, o que não funciona. Hoje em dia, por exemplo, eu estou há 2 anos quase sem pintar unha. Menos de dois. E eu era viciada em pintar unha. Não me proibi, Ah, porque eu não eu gosto de ser refém das minhas próprias regras. Então, eu falo que posso não me pinto mais permitir um não. dia. Mas eu gosto, às vezes, de maquiagem, eu gosto Não, de skincare, eu gosto de rituais. E tem coisa, tipo, desodorante eu desapeguei, mas também eu morria de medo, porque eu comecei a transicionar. Eu trabalhava lá no mercado editorial ainda convencional, né? Eu usava o de coco e tinha um tóxico lá sujo na gaveta. E a gente vai desapegando, né, aos poucos.
Então, eu queria falar um pouquinho dessa transição, porque algumas coisas, quando eu fiz a transição, nunca mais realmente eu procurei nem o industrializado. Por exemplo, o desodorante, o leite de magnésia, ok, para Muito mim, bom. só que a gente sua e a gente começa a Pra achar mim estranho também. que fica molhado embaixo do braço, porque é o suor normal, né? A forma que a gente tem de eliminar É, toxina, né? inclusive, posso até fazer um parênteses, muitas coisas que a gente, quando a gente vai fazendo essa transição, a gente não só troca um produto pelo outro, a gente quebra paradigma. Então, isso do desodorante, eu sempre indico, né, lá na minha mentoria. Começa pelo desodorante, porque embora seja mais chatinho, porque envolve frustração, se você passa por ele, você vai trocar um produto que vai ser melhor para a sua saúde e para o meio ambiente, e você vai desconstruir esse padrão de que é o suor que dá odor, e não é. São as bactérias que se proliferam e aí geram um odor possivelmente. E a gente pode neutralizar esse odor com óleos essenciais e óleo de coco, leite de magnésio, um monte de coisa, né? E E que tudo cada, e cada pelo corpo. corpo, né? Cada corpo. Porque, por exemplo, para mim, eu tenho uma acidez, alguma coisa no meu corpo, que para mim o óleo de coco não é legal. Só que o Sim, desodorante que a Alepo fez para mim é o mais perfeito e eu acho que ela põe óleo de coco. Então, ela fez uma mistura ali que deu certo, mas eu fazendo em casa, o leite de magnésio ainda foi melhor. E tem o da Positiva, foi interessante também, eu gostei. Mas como ele tem bicarbonato, o ele dá, bicarbonato ele não chega a dar uma alergia, mas como ele pode ele ressecar um pode irritar. pouquinho, o próprio leite de magnésio tem gente que fala que dá alergia, mas a verdade ele resseca. Então é aquilo. Ressecou, deu coceirinha, interrompe uns dias, troca, aí volta a Exato. usar de novo depois. É ter esse olhar de paciência para esse novo tipo É. de consumo. Não, e aí, voltando para a questão, por exemplo, na transição, outra coisa que eu testei que é muito barata foi o vinagre. Para muita coisa. Eu não sabia, mas Sim. assim, às vezes eu faço vinagre em casa, agora eu estou fazendo em casa, e aí o vinagre, eu descobri que tira verruguinha, aquelas verruguinhas da pele, sabe? Eu fiquei Uhum. enlouquecida com isso. Tônico capilar, tipo, no lugar do condicionador. Quando eu passei, eu falei, não tô Tônico acreditando, gente. facial. Tônico facial eu uso também e Lava, faço em casa. limpa a chão. É, Vinagre é barato, mas assim, a gente tem muitos resíduos alimentares que podem se tornar o vinagre. Então, cara, será que é sim. caro mesmo, né, fazer essa transição ou porque a gente não conhece ainda, né, O as coisas? próprio óleos vegetais, por exemplo, quando a gente vai aderir um óleo vegetal que é de fato vegetal, não é uma mistura, né, batizada com óleos minerais, talvez ele seja um pouquinho mais caro com o que a gente está acostumado. Mas as pessoas esquecem que até um azeite é um óleo vegetal cheio de antioxidantes, vitaminas, e eu falo muito de rituais que possam ajudar a gente a ressignificar isso. Eu falo, não tem semente de uva, Tem a... jojoba? Pega o seu azeite e faz automassagem no ventre com azeite quentinho na TPM. Passa no cabelo, para o cabelo crespo, o azeite é ótimo. Maravilha. É ficar, é olhar um pouco para renaturalizar esses hábitos, né? Eu eu vou contar aqui. Meus hábitos são meio roots, assim, né? Mas às vezes o vidro do azeite dá aquela escorrida, me dá uma raiva, aí eu já pego, já passo assim, já passo na ponta do cabelo. Perfeito. Só de raiva. Minimalismo é isso, não é tipo coisa, foto chique de Pinterest. É a gente pensar em soluções criativas. A borra de Mas, café, né? cara, Pega um azeitezinho, pega um azeite com a borra do café e usa para esfoliar o corpo, levinho, porque a borra do café pode arranhar, então vai de levinho. Pronto, 2 produtos da cozinha. da cozinha. E a gente falando que é caro. E aí, agora eu descobri, eu achei um azeite um óleo de uva orgânico no mercado já, que era uma coisa mais difícil, eu não queria comprar aquela Uhum. quantidade, vem no vidro tal. Agora no instituto que eu compro aqui tem o de gergelim, eles têm Que é um orgânico perfeito para oleação no frio, nossa. que é maravilhoso. Então, tem um monte de opções, mas e assim, a gente entender também que a gente não vai beber uma xícara de azeite por dia no corpo, sabe? As quantidades são pequenas.
E a gente consegue já comprar também, por exemplo, eu achei 1 quilo de óleo de coco, aí já comprei, vou ficar 2 anos para fazer a receita, eu Imagina, comprei o óleo de 3. coco, eu falo que é o canivete suíço da cosmética natural de casa, porque a gente usa para tirar maquiagem, para hidratar a cutícula, para passar nos cabelos, como lubrificante íntimo, como hidratante corporal, como pó e sol. E gosto muito também das ervas, que uma coisa que eu me apaixonei muito nesse caminho foi pelo herbalismo, assim, foi a coisa que eu mais amei estudar. E por isso até que eu fui estudar Ayurveda também, que é poder usar as ervas mesmo, em suas diversas formas, como medicina, na alimentação, na beleza, fazer receitas e os chás. E Muito. aí, o que que você acha, Má, que é mais difícil, né, nessa transição? E como que a gente pode ir com mais facilidade, assim? A gente falou várias coisas, mas se você quiser dar uma resumida, uma amarrada, assim. Eu acho que experimentar a questão das receitas caseiras, eu sei que muita gente torce o nariz e Tem porque medo? tem medo, dá uma estigmatizada no movimento. Parece que o movimento da beleza natural não tem tecnologia, mas além de ser um dos caminhos, faz com que a gente cultive um pouco essa relação diferente, desconstruída. Então, se eu faço meu desodorante, quando eu for comprar de uma marca limpa, eu vou ter um olhar mais crítico. Eu vou eu vou ter autonomia, né? Então, não vou gastar tanto dinheiro, por exemplo, para experimentar uma coisa que eu estou insegura, ao invés de ir comprar uma super marca que a gente deseja. E tudo bem que hoje em dia o Brasil tem várias marcas que provam que beleza limpa, natural, tem muita tecnologia e inovação, que não perde para convencional. Então, eu acho que é um caminho importante. E na relação de trocar, eu acho que trocar aqueles de uso diário, assim. Então, por exemplo, hidratante, né, que fica mais tempo em contato com a pele. A pele não vai absorver tudo de uma vez, porque senão estaríamos em apuros, mas pode ser que absorva alguns ingredientes mais, outros menos. Então, aquilo que a gente passa, tipo, todo dia, sabe? Shampoo, que vai escorrer mais pelo ralo, não fica tanto em contato com o corpo, mas escorre. Hidratante, e deixar aquelas coisas que a gente usa muito de vez em quando, para trocar com paciência. Sei lá, uma máscara de cílios, um batom, um perfume, coisas que cada pessoa vai ter uma realidade. Até porque ninguém precisa trocar tudo de uma vez. Não vai ser legal para a saúde mental, você não vai ter tempo de perceber tudo, nem saudável para o bolso, nem para o planeta, né? Tem duas coisas aí que você falou, que é assim, primeiro que não é simplesmente pegar e jogar o seu armário inteiro no lixo, né? E agora eu vou comprar tudo. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de Sim, transição. Então a gente tem que aproveitar tudo que a gente tem o máximo. Já está ali, a né? transição é lenta, né, como você fala. É lenta pra caramba. Menina, eu tenho produto, assim, quando eu falo isso com quem fala de beleza, que a pessoa quer me matar, mas eu tenho produto da Natura que faz 20 anos. E não tá fedendo, eu tô usando, não quero nem saber. Maquiagem, principalmente, né? Uhum. Mas ontem eu fiz um hidratante com um dos olhinhos mais maravilhosos que eu já tive na minha vida, que é o de Priprioca. Uma coleção que eles fizeram e eu coloquei lá. E Maravilhoso. então, assim, a transição ela é lenta, né? Acabou uma coisa, a gente vai pesquisar, a gente vai tentar e tal. E a outra coisa que você falou, agora me fugiu, mas eu vou lembrar já já. De não trocar, de começar pelo que a gente usa todo dia. E isso que você falou, né, da transição, em todas as áreas de consumo. Esses dias uma pessoa me perguntou assim, e você compra em Zara? Eu falei, não compro mais, mas meu armário tá cheio de coisa, porque as minhas roupas duram, né? Ah, Embora eu já tenha trabalhado com também. moda, por exemplo, eu nunca fui muito consumista, sempre gostei e tudo, mas não era, então as minhas roupas duram. Eu tenho até, às vezes, dó de doar, de ir pro brechó, porque eu fico pensando, vou usar. Então eu não posso trocar e me sentir. Eu tenho sapato de couro, que me acompanha há 1000 anos e vai continuar Vai, acompanhando. enquanto durar, né? Enquanto durar, a gente tá lá com ele. Menina, eu tenho um casaco que era da minha mãe quando ela tinha, sei lá, 30 anos de idade. Eu tenho 47, minha mãe tem 70. E o casaco tá aqui. Eu peguei ele esse fim de semana, falei, mãe, eu acho que eu vou dar esse casaco. A gente olhou o casaco, não vou dar, não, é o meu melhor. Essa semana aqui, por exemplo, a gente vai usar, né? Que a coisa vai Tá pegar para nós. prometendo.
tirem o casaco antigo, o vidro de azeite, para fazer bastante oleação com azeite quentinho nesse frio, para experimentar. Então, eu acho que a outra questão talvez seja o seguinte: a gente precisa entender que a transição, o corpo também, ele não é assim. No primeiro dia que você usar esse shampoo sólido, ou você tirar o tóxico, o seu corpo, o cabelo principalmente, você vai ver uma diferença, porque o silicone que estava cobrindo o cabelo, ele vai sair. E aí vai Sim. aparecer o cabelo de verdade, a pele de verdade. Então, existe um período de adaptação para essa nova proposta que a gente está dando, né, Má? E aí depois eu queria que você falasse também um pouquinho do que vai além do produto para o movimento, que é um caminho mais lento ainda, que eu acho, de entender ciclos, de conexão, um monte de coisa que você fala. Eu sou yogi também, há muitos anos, então eu sinto tudo isso, eu sinto muito, sabe? Eu sinto os Uhum. processos do corpo muito mais, todas as mudanças, né? Que não são só dos cosméticos, mas mudança até de absorvente, que agora a gente usa o copinho, a gente nunca tinha tocado o nosso Sim. corpo dessa forma antigamente, né? A gente não Nossa, conhecia essas um coisas, né? copinho. A E gente olha mesmo. só, o copinho, você acredita que eu ganhei em 2011 um copinho? Eu nem tinha, nem, eu era consumistinha, assim, eu era jornalista do Estadão, escrevia de comportamento, beleza, coisas aleatórias. Só que eu já gostava, assim, tanto que eu que procurei a pauta, né? Mas deu uma flopada, assim, na minha rotina e no tema, ninguém nem cumpriu a minha matéria. Tipo, 2011. E ficou na minha gaveta anos. Até que a minha relação com a beleza natural, que sempre foi do lado mais holístico, me fez olhar para essa coisa. Eu fui estudar até ancestralidade, formação para círculos de mulheres, umas coisas, viagem assim. E aí a própria questão da beleza me fez voltar a olhar para o copinho. E aí eu fiquei no copinho até ir para os paninhos, que eu sou fã dos paninhos, né? Ah, eu sou do copinho. É copinho mais nada. Na verdade, eu até comprei aquela calcinha lá e como eu tava 2 anos sem usar o copinho, eu tive que me adaptar de novo. Então, no primeiro dia foi bom ter a calcinha, porque eu não estava conseguindo colocar direito ainda. E no É bom terceiro ter dia os já paninhos, né? Acho que essa que é a sacada. Tipo, eu posso usar o copinho, posso dar calcinha, posso dar um retalho de toalha, como eu já fiz. Eu sempre uso copinho, assim, no primeiro dia, porque eu planto a lua já há muitos anos, aí devolvo o sangue para a terra, e depois eu vou de paninho. Eu desacostumei, assim, mas ainda uso copo, né? E aí, a própria relação do desodorante cai nesse tema da reconexão com o corpo. Quando você vai fazer a transição, eu sempre falo, não fala que o desodorante da marca natural não funcionou em uma semana de uso. Porque eu sempre falo, espera pelo menos 2 ciclos menstruais. Uhum. Porque o nosso cheiro, ele vai se alterar conforme a nossa alimentação, conforme hábitos, conforme toxinas no corpo, que pode vir por estresse ou por uso de remédio, por exemplo. O ciclo menstrual, hormônio pode mudar o cheiro. Então, a gente tem que ter esse tempo para perceber quais são os sinais do nosso corpo. E o desodorante eu acho que é incrível trocar por conta disso, A da alimentação relação. muda, né? O cheiro. A gente fica muito. Eu sempre fui muito de cheiro, eu sinto muito assim isso. Então, por exemplo, dependendo de como eu tô no estresse, é na hora, assim, o impacto no Eu suor e também. tal, isso que você falou. Tranquilo, mas... E aí você vai testando aquele mês e tal, não sei o quê. E aí você vai encontrando mesmo. Por exemplo, o de alumínio, que é o mais top das galáxias e tal, que é caro até, porque dura uns 2 anos, né? Eu não me adaptei. Só que aí eu passei para minha sobrinha, ela adora, e a gente fez uma troca. Ela me deu a máscara aqui da, Ótimo. da Bens, que eu amei. E eu queria falar um pouquinho também, se você tiver alguma receitinha mágica, assim, que a gente não tenha falado, e quais marcas que você admira, assim, se você recomenda ou não, não sei se você faz recomendação de marcas, mas eu quando gosto muito, eu coloco aqui, é tudo publi grátis, eu não tenho nenhuma publi paga aqui. Mas eu tenho um destaque nos stories de tudo que eu já testei e gostei, com esse olhar holístico, assim, não só do ingrediente, mas como é produzido, de onde vem. Valores, né?
Uhum. É. Isso já a gente finaliza com as receitinhas, mas já pegando o gancho da marca, uma coisa que eu Uhum. falo sempre é: a gente está num contexto agora que temos muitas ofertas de empresas naturais, veganas e orgânicas e biodinâmicas de todas as categorias possíveis, né? E o que Uhum. faz às vezes a gente escolher uma ou outra? É isso que está por trás. É às vezes a história de uma fundadora, é às vezes você saber que a marca se preocupa com toda a cadeia e não está só criando um produto vegano natural, porque como disse a Patrícia Silveira, que é uma dermatologista, que foi uma das primeiras a levantar o tema de dermatologia natural, a Derma Green, ela deu uma entrevista esses dias e falou que está na moda entre os abastardos, alguma coisa assim, lançar marcas clean beauty. E é uma verdade mesmo. É. E é isso que diferencia, às vezes, marcas que cresceram nessa resiliência, que trouxeram a sustentabilidade para o marketing, para a relação no trabalho, para a fórmula, para a inovação. Não é só criar um produto. E isso, esse não é só criar, a gente inclui as grandes e inclui até as pequenas, porque o greenwashing, que é essa prática de parecer mais sustentável do que é, ela está nas grandonas, está nas médias e está nas pequenas. Eu recebi produto artesanal aqui cheio de tranqueira. E na convencional mais ainda, né? Então eu gosto muito de procurar saber quem está por trás da marca. E aí eu tenho carinho muito especial por aquelas que eu fui acompanhando assim nessa minha trajetória. Cativa, BioArt, Almanat, que ainda é Nossa, biodinâmica. Nath é top. Tipo, ela tem todos os alicerces ali, é Slow Health, a Roaloy, que é uma marca recente, mas que é muito conectada também, Eu não que lembro. é a Lívia Aloy, que nasceu de uma dermatologista lá de Alto Paraíso. Tem muitas marcas, a Simple Organic, que é um pouco mais recente, mas ela Sim. teve uma virada de chave para o movimento, porque ela foi uma das únicas que investiu tanto em marketing que ela acabou aquecendo o movimento para outras Foi. também, Eu né? tenho em contato. A Care eu gosto também Que é muito, Care Beauty. muito bacana. É, a Sim. Simple, a gente vai gravar um podcast. Spoiler. Ah, que legal. E a, Bacana. Eu acho que ela tem esse valor, assim, que ela fez algo ali com menos slow e mais raw, sabe, de marketing, que foi muito importante para o nosso mercado. e o que eu ia Ah, falar agora? duas gringas que eu gosto bastante é a Veleda, que eu acho que foi uma pioneirona Ele também. é antiga, nossa. E ela é grandona, mas é pequena ao mesmo tempo, né? Ela consegue produzir até algumas coisas locais aqui no Brasil, que eu acho bacana. E tem a Biossance, que é uma marca, que é uma categoria sintética, porque eles sintetizam absolutamente tudo com inovação e Hum. conseguem ter essa sustentabilidade, porque criam coisas seguras para o ser humano e para a natureza, sem retirar da natureza. Então, acho que ela representa uma categoria que vem aí para um futuro. E eu tô gostando muito da Elemento Mineral também. Não sei se você. Bacana também. Deixa eu ver o que tem perto, né? É tanta marca, gente, que eu. Tem muita. E, e Aquela que você falou. a Kera eu gosto, a gente está sempre conversando. Eu conheci também ela no comecinho, e aí os produtos são demais, assim. E, nossa, tem um produto dela que, assim, eu fico juntando dinheiro no cofrinho para comprar, porque eu fico apaixonada. E Qual? que um fondant, não sei como que chama, assim, mas é um A sérum pro rosto. Bimes. A Bimes. A Bimes eu experimentei agora, que a minha sobrinha deu, que ela não gostou da máscara, eu Do adorei. corretivo. Mas a Care tem esse produto que é um drops, que ela chama lá, e tem um Sim, brilhinho. sim. Mas, gente, é a coisa mais linda aquilo. Eu só passo aqui, não passo mais nada. Ainda mais agora que a gente fica em casa, né? E é Sim. maravilhoso. Você sente não sei, é um efeito princesa, assim, que dá. E Bacana. qual que eu ia falar? A Elemento Mineral, gostei muito, assim, do que eu usei deles. Também é bacana. E então, eu gravei um vídeo hoje para Positiva, eu sou apaixonada por essa marca, né? E Ah, também gosto muito. E eles eles têm lançaram, né? eles lançaram Lançaram. vários. Eu usei os óleos vegetais, eu usei o óleo de amêndoas, que é um puta óleo, eu fiz hidratante e tal. Meu, acho que fiquei 6 meses só com esse hidratante que eu fiz com o óleo deles. Eles têm óleos de coco,
eu acho que até... Aí, escova de dentes, eles lançaram algumas coisas, shampoo sólido, Então, uma coisa, tem muita pode coisa. falar. E assim, é uma empresa que eu confio demais, assim, demais. No trabalho por trás da marca. Agora as marcas grandes estão investindo nos sólidos, né? Que é uma coisa que as pequenas já fazem, ó, há muito tempo. E aí tem uma marca que eu fiquei muito encantada, para eu citar uma marca pequena também, porque eu sempre evito citar aleatoriamente as pequenas, porque é isso, acho que a pequena tem essa pegada do local. Então, assim, procurem pequenas no entorno de vocês, que eu não sei onde é. Mas eu conheci a Charlotte, que eu já conhecia, que é do Rio, mas ela envia para o Brasil todo, é tudo sólido. E eu não conhecia a pasta de dente dela, agora eu vou conhecer. Tudo, né? E é uma Eu faço em gracinha. casa, na verdade, eu vou te falar, eu fiz um pozinho para usar em casa, tem bastante, que é acho que era do livro da Cristal. Acho que foi do livro da Cristal, não lembro se era da Cristal ou da minha Tinha amiga, pó de joar? Uhum. que eu também. Quem me ensinou mais foi a Karen, do Por Favor Menos Lixo, mais do que a Cristal. Comprei o livro da Cristal ano passado só. Mas assim, eu não sei qual das duas. Eu sei que eu fiz essa pastinha, mas ela mancha a pia. Então eu fico um pouco irritada, porque é berinjela, pozinho de berinjela, pozinho de não sei o quê. E o que eu uso mais, que eu mais gosto, e eu enganei o meu dentista, inclusive, foi o óleo de coco com um pouquinho de bicarbonato e óleo essencial de hortelã. E aí, o meu dentista, ele quer me matar, né? Com as coisas que eu faço aqui no Sustenta o quê, as coisas que eu falo, não sei o quê. Ele é bem, assim, ele é até bolsonarista, inclusive, né? E aí, eu peguei e não falei para ele que eu tinha mudado. Ele falou, não, não vai usar isso, aí me dá aquelas pastas de dente, né, de brinde, da indústria, né, da P&G e tal. Aí eu falei, então tá bom. Eu fiquei 1 ano usando, voltei para a limpeza e ele me elogiou na limpeza. Porque, na Olha. verdade, não importa o que você passa, importa a limpeza, a mecânica mesmo. E a escova e o fio dental, entendeu? E aí eu falei, então, eu estou usando óleo de coco para escovar os dentes. Eu queria ver ele infartar, entendeu? Nossa, É isso. sabe que eu me adaptei tanto. Eu usei muito tempo essas misturas de pó dental, elas são dessa lista de receitas ancestrais, assim, né? Que foram ganhando adaptações e das avós e tal. E eu fiz um curso uma vez com uma moça, e eu esqueci o nome dela, o arroba para poder dar. Mas ela era farmacêutica bem bruxinha, lá de São Carlos, eu acho. E eu fiz um curso com ela de cosmética natural bem ancestral. E aí ela ensinou a fazer um pó dental com pó de joá. Mas eu não me adaptei Joara eu não tanto. achei. É porque é amargo, né? Eu não Não, achei. ele tem uma coisa mentolada, assim, foi bom. E entre outras coisas, pó de cravo, tudo que pode ajudar. E o bicarbonato é um ingrediente que eu ainda tenho dúvidas É, porque ele é nessa abrasivo. coisa de dente. E aí, como hoje em dia já tem as opções de passas naturais, é uma coisa que eu Então, ele é abrasivo, né? Mas eu ponho muito pouquinho na receita da Cristal, essa receita da Cristal, e tem na internet, da Cristal Muniz. E assim, eu ponho muito pouquinho na escova também. Ele vai bem pouco pó, ele vai bem. E eu tenho a gengiva ultra sensível. Então, eu vou te falar que, cara, se não deu errado para mim, é porque tá dando tudo certo, entendeu? E tem também uma outra coisa que eu comecei a fazer, que eu faço três limpezas, na verdade. Na hora de dormir, são 2 escovas, mais um outro negócio, não sei o que, é porque é gengiva cagada, entendeu? E aí, eu coloco nessa segunda escovação, que é uma escova, como chama? Monotufo, sei lá, que ela limpa bem a gengiva, né? Eu coloco uma gota de óleo, como chama aquele óleo que é anti-inflamatório? Malaleuca. Então, eu ponho uma gotinha. Então, eu tô com a manutenção em ordem. Tem alguém perguntando aqui sobre carvão ativado. Eu nunca usei, eu uso só como fala? Para água, né? Coloco carvão ativado aqui dentro para a água ativado, ficar potável. ele é um exemplo de que não basta ser natural
para ser sustentável ou saudável. Então, depende de como você vai usar o carvão ativado. Muitas marcas certificadas naturais usam o carvão ativado, mas que passam por um processo puro, eu nunca usei e sei que existem controvérsias, mas é assim como existem também do bicarbonato e de outras coisas, né? Vale dar uma pesquisada. E você tinha perguntado de receita, Dani, e eu tinha visto alguém pra gente perguntando também. sobre a transição do shampoo. Tem uma receita que eu aprendi com os meninos do Natural do Barbosa, com o Henrique, e ele fala exatamente Natural isso. do Barbosa. E depois eu posso compartilhar com vocês o link que eu fiz no guiazinho, que é, a gente precisa fazer dar um restart no cabelo antes de usar os produtos naturais, para tirar resíduos. E aí é uma mistura, assim, como se fosse uma cumbuquinha de água, com um pouco de bicarbonato e uma gotinha de óleo essencial de alecrim. Eu passo para você o link e você compartilha com o pessoal, porque eu não vou saber de cabeça. E aí você passa no próprio fio, é uma receita para o fio. Faz antes de lavar. E durante esse processo, a quem sente coceirinha, às vezes pesar o cabelo, eu gosto de fazer também uma máscara de argila. Como se você fizesse a máscara de argila para o rosto, você vai passar na raiz do cabelo, como quem pinta, não deixa cair no fio, porque no fio a argila resseca, mas aí pode ser uma argila verde ou branca, passou, esfrega, deixa uns 5 minutos e lava. Ela vai fazer uma esfoliação. É bem legal. Tira também da pele a oleosidade. Eu não precisei de nada disso. Na verdade, acho que em uma semana, assim, meu cabelo já estava lindo de morrer, assim. Tanto que eu até voltei a usar rena, que eu pintava e tal. Agora eu uso só rena, passei esse fim de semana. E a galera pira no meu cabelo, no brilho, em tudo. É só É só assim, meu finalizador é metade óleo de coco, metade óleo de uva e umas gotinhas do óleo de alecrim. E tô felizona, assim. Acho que chás também, né? Eu gosto muito de ter, às vezes eu seco, quando eu compro erva fresca, eu seco aqui em casa, tudo, mas, por exemplo, um chá de camomila e de calêndula. No calor, ajuda a refrescar a pele. No frio, eu gosto de usar depois o banho, porque só o vapor da água deixa a minha pele muito sensível, eu fico como um pimentão. Então eu borrifo chá de camomila, é uma receita bacana. Calma. Então, a própria argila dá para fazer muitas coisas. A argila é algo assim que tem um potencial detox, é tão seguro e simples. Eu Ah, tenho lá no meu perfil, naquela aba guias, que tem o livrinho, eu fiz uma curadoria de várias receitinhas caseiras que vocês podem olhar lá também. E nessa mesma aba guias tem uma outra curadoria só dos meus posts sobre ingredientes. Às vezes eu faço anatomia de um esmalte, o que tem dentro do esmalte, ou decifrando. Eu passei a falar um pouco menos por conta da link, né? Acabo fazendo conteúdo para lá também, mas tem bastante coisa nesse destaque. tem que ir lá e brincar, né? Estudar, pesquisar. É isso, né? A gente não vai receber tudo de mão beijada do jeito que a gente quer. A gente tem que dar uma exercitada nessa pesquisa. Bom, eu já segurei a Marcela aqui por mais tempo. Fico muito grata, acho que foi muito gostosa a nossa conversa. Você ficou travada para mim numa foto faz uns 30 minutos, mais ou menos, que eu tô vendo É você mesmo? travada, mas como o som ficou melhor, não sei o que mudou, mas bluf, deu uma mudança no som. Aí eu falei, deixa Nossa, tomara quieto, que não ele vou nem esteja falar bem nada. nesse treino. Senão eu ia ficar toda preocupada. E, e aí eu acho que é isso, né? Não tem mais nenhuma pergunta, tem bastante coisa no portal, né, da Marcela, no Instagram, no podcast. E, enfim, né, gente? Muito obrigada, querida. Foi maravilhoso. Pesquisem a origem das coisas. Dá trabalho, mas vale a pena. Grata, Dani, pelo convite, pela troca. Vamos fazer outras também. Obrigada, gente, por ter acompanhado aí os programas técnicos. Obrigada, um beijo. Boa noite.